Boa noite a todos. Eu vou pedir só que vamos dar aqui mais aqui uns 5 minutos antes de começarmos, para vermos se entram mais pessoas na sala. Tá? Mas eu pedia que vocês esperassem desse lado mais 5 minutos e depois já começamos a palestra. Obrigada. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite, Fidel. Portanto, quando escolhi esse tema, olhei na perspectiva de que também é uma oportunidade para, então, poder ver como é que anda o mundo do trabalho. Tanto, embora parte deste tema está voltado para as mulheres, que é também a causa que é defendida pela PWN. No entanto, a nossa temática, como já foi adiantado, são os empregos do futuro, tendências e transformações do mercado. Portanto, os nossos tópicos da abordagem estão resumidos em 4, no caso, a evolução do trabalho ao longo do tempo, os empregos do futuro, ou seja, as perspectivas do emprego na atualidade e num futuro próximo, a mulher e os desafios do mercado de trabalho, o que fazer e como tornar-se num profissional do futuro. Portanto, nesta plateia aqui presente, permitam-me fazer-vos uma questão e podem aqui interagir ou via chat ou sinalizarem. Alguém já se questionou como é que está o mercado de trabalho hoje? Qual é a vossa visão? Podem aqui responder no chat, se puderem, por favor. Como é que olha para o mercado de trabalho hoje? Podem responder, não se intimidam, não é? Está-se à vontade, pode ser Sintam-se à vontade. Para vocês. O Nilson quer falar, não é, Nilson Bento? Quer falar? Acho ou não? Acho que não é possível. Acho que não. Então, vou reformular a questão, para ver se facilita aqui no chat a interação. Como é que olham o mercado de trabalho hoje? Está mais dinâmico ou regrediu? Quem acha que está mais dinâmico pode levantar a mão no chat aqui, nos objetos. Está mais dinâmico? Ok, o Fidel é da opinião que sim, o Nilson também. Mais opiniões? Tanto aqui vejo o Fidel, levantou a mão. E quem considera que o mercado regrediu um pouco? Olhando para a realidade que hoje vivemos. O Manuel? Manuel considera então que regrediu, é isto? Ou o contrário? Não.
ok. Erro com o aplicativo. É a culpa do aplicativo. Aplicativo, né? Ok. Portanto, obrigado pelas vossas opiniões. Vou pedir só que silenciem os microfones enquanto eu estiver a falar, para que facilite aqui a nossa comunicação e não ter ruídos. No entanto, de facto, esta é uma realidade que hoje nós olhamos e devemos olhar com muita seriedade. Na nossa sessão de hoje, nós vamos refletir um pouco naquilo que é o contexto atual do trabalho e a evolução que o trabalho teve ao longo do tempo, maioritariamente no período da Revolução Industrial até os nossos dias, bem como as perspectivas que nós temos para o futuro. E também, em nome da PWN, nós queremos que se incentive as mulheres na busca, na autossuperação e na afirmação profissional face às tendências que o mercado de trabalho tem nos dias de hoje. Vou só reforçar, por favor. Vou pedir, por favor, para silenciarem vossos microfones. Só um minuto aqui. Ok, já silenciei. No entanto, como dizia, incentivar as mulheres na busca da autossuperação e afirmação profissional. Isto é, maioritariamente, quando se fala de novas realidades, há sempre uma tendência de distinguir entre homens e mulheres. E as estatísticas internacionais de várias organizações, várias consultoras, é que, na atualidade, sente-se ainda um número bastante reduzido naquilo que é a participação das mulheres na autossuperação e na sua afirmação profissional. Olhando para esta realidade, vamos então aqui subdividir a nossa abordagem da evolução do trabalho em 4 tempos. No caso, a começar pela revolução, ou seja, da teoria de Taylor, que é a gestão da administração científica, que teve a sua emancipação na época da Revolução Industrial. Portanto, esta consistia naquilo que se denomina gestão ou administração científica, que veio então dar o impulso, ou seja, dar enfoque naquilo que é a expansão industrial. Portanto, nesta fase, como a história também nos diz aqui, surgiram várias correntes que estavam contra, porque noutra hora o sistema de trabalho não era industrializado, era mais ligado à manufatura, a trabalhos manuais. No entanto, a Revolução Industrial trouxe aqui, segundo alguns especialistas, a redução do trabalho manual. E isto provocou uma certa queda naquilo que é o número de trabalhadores naquela época. E depois desta fase, chegou então a fase da linha de montagem, a linha de produção, que é uma teoria de Henri Fayol, portanto, que visava essencialmente produzir mais e em pouco tempo. É aqui onde surgiu a teoria da produtividade, ou seja, mediante os recursos que nós temos, consigamos produzir muito mais em pouco tempo. Ou seja, aqui a visão era essencialmente expandir a produção e gastar menos tempo. E também, um pouco mais tarde, surgiu então o modelo de Kaizen, não é? Que é um modelo de origem japonesa que visa identificar e eliminar o desperdícios. Isto é, à medida em que se vai produzindo, é preciso que os meios que nós temos, ou que a organização possui, sejam suficientes e que se produza sem excessos, ou seja, para não ter um impacto naquilo que é a estrutura de custo da organização. Esta teoria, apesar de ter surgido no Japão, ou seja, também teve a sua expansão maioritariamente nos Estados Unidos e na Europa, e depois teve então a sua consolidação lá mais para a década de 80, que naturalmente ainda se aplicam a muitas empresas hoje que têm essa filosofia de trabalho. O próprio Japão tem ainda esta filosofia de trabalho. E depois, um pouco mais tarde,
com o surgimento da internet e a expansão daquilo que são as tecnologias, surge então esta teoria Lean e Six Sigma. Essas duas teorias são consubstanciadas maioritariamente naquilo que é a optimização dos processos. Ou seja, não basta existirem vários processos na empresa, é necessário que esses processos sejam optimizados numa linguagem mais terra-terra. Para que ter várias áreas para fazerem trabalhos que uma área pode essencialmente fazer? Portanto, isto, na visão dos autores deste modelo, desta visão científica, visa essencialmente reduzir o número de departamentos na organização e que os departamentos que existirem sejam estritamente produtivos. Portanto, seguidamente, mais um pouco nos nossos dias, o mundo do trabalho confrontou-se com uma realidade que a todos nós teve influência ou está a ter influência nos dias de hoje. Esta época é denominada, segundo os especialistas, como a era da pós-revolução industrial. Portanto, nesta fase, tivemos como grande impacto, grande novidade, a vinda ou o regresso de SARS-CoV-2, que veio aqui dar maior interesse naquilo que é o foco no resultado. Ou seja, as organizações, maioritariamente as grandes empresas, passaram a olhar mais para aquilo que é o resultado da coletividade. Se numa era o foco era a produção em grande escala, desculpa, vou só pedir que desliguem os vossos microfones, por favor, para à medida em que forem entrando. Portanto, dizia eu que nesta fase, as grandes empresas, as grandes organizações têm se preocupado maioritariamente com o resultado. Ou seja, não basta existirem processos, não basta produzir em grande escala, é preciso produzir com eficiência, é preciso que a produção que é feita gera resultados propícios para a organização. Há uma outra realidade que também se destaca nesta fase, que é o boom digital. Tendo ou não, várias empresas neste período tiveram que automatizar os seus processos, tiveram que reinventar a forma de trabalhar, tiveram que, até eu que estou aqui a falar com vocês, portanto, a organização onde eu faço parte teve que mandar trabalhadores para casa, fazer o trabalho de forma remota. Isto, por um lado, trouxe também redução dos postos de trabalho em algumas organizações e em outras surgiram novos postos de trabalho. Alguns devem estar se questionando, mas Sérgio, isso não é uma contradição? Não. Aqui as estatísticas da McKinsey dizem o seguinte: cerca de 15% da força de trabalho global, ou cerca de 400 milhões de trabalhadores, poderão ser substituídos pela automação no período 2016-2030. O que é que vos parece isso? Uma boa novidade? Por favor, vamos interagir no chat. Quem acha que isto é uma boa novidade, pode levantar a mão aqui nos objetos, por favor. Quantos? Quantos concordam ou considerem isto um aspecto positivo? O Manuel diz que sim. A Carla também diz que sim. Mas quem? O Vanilson diz que sim. Ok? Temos 4 opiniões que dizem que sim, que é uma boa novidade. E quem considera esta novidade péssima para o mercado de trabalho? Pode fazer esse gesto nos objetos, por favor. A Carla, mas a Carla tem 2 opiniões. A Marifona diz que é uma péssima novidade. O Nilson também. Ok, portanto, a maioria considera uma boa novidade. Eu diria que isto pode ser bom como pode ser mau, independentemente do nosso posicionamento. E os slides a seguir, podem baixar a mão, por favor. Os slides a seguir vão nos mostrar exatamente qual é ou quais são os âmbitos que nós temos que olhar na perspectiva quer positiva, quer negativa. Portanto, vamos a isso. As estatísticas
globais dizem que até 2025 teremos um top 20 de empregos emergentes e outros em declínio. Portanto, o quadrante à minha esquerda, aqui da tela, do vosso lado, se calhar pode ser à direita, apresenta aqui um leque de 20 profissões ou empregos que, de facto, vão crescendo à medida que o tempo vai passando. Ou seja, à medida em que a automatização, o trabalho remoto vai se expandindo, portanto, estes empregos em concreto vão crescer. Para destacar aqui a profissão de Big Data especialista, ou seja, especialista em grandes dados, que alguns dizem que os contabilistas, auditores, como eu, serão substituídos por analistas de grandes dados. Isso pode ter alguma razão de ser. Por quê? Porque hoje alguns trabalhos são feitos de forma muito limitada, ou seja, o contabilista, o auditor, ele olha numa perspectiva um pouco mais de amostragem, não tem aquela visão genérica, não trabalha com os dados na totalidade. Ao passo que esta carreira, ou seja, já se usam métodos em que tu trabalhas os dados globais da organização, ou seja, tu tens a informação, quer boa ou má da empresa, quer os resultados, quer os dados de recursos humanos da empresa, numa escala global. Tu olhas para a organização como um todo. E outras profissões, como advogados, por exemplo, dizem as estatísticas que poderão ser substituídos por alguns robôs, mas isso não é de todo mal. Atenção, tudo vai depender do nosso posicionamento daqui para frente, independentemente desta realidade. No entanto, também as grandes consultoras internacionais olham para 15 skills que deverão emergir cada vez mais até 2025. Ou seja, 2025, estamos em 2022, são menos de 3 anos. Portanto, nós temos que olhar para essas competências que estão aqui. Por exemplo, a capacidade analítica e de inovação. Portanto, hoje as empresas com uma visão futura olham com bastante seriedade a questão da visão analítica, da inovação, e também olham para a capacidade de resolver problemas. Portanto, hoje, no perfil profissional ou no qualificador de várias empresas que as empresas utilizam, vão ter que reinventar, de facto, para se adaptar a esses soft skills. E nós temos que nos questionar o seguinte: por que se consideram esse top 15? Pelo simples facto de que os processos, tal como referi nos slides anteriores, eles são reinventados à medida em que a tecnologia vai avançando. E as novas profissões que estão a ser destacadas necessariamente obrigará que cada profissional adquira novas competências. Portanto, é um efeito dominó. É mãe e filho, como se diz na linguagem terra a terra. Se um processo é automatizado, novas competências vão ser necessárias. Para eu ser um bom analista de dados, eu tenho que perceber de matemática, tenho que ter uma boa capacidade de análise, tenho que ter uma capacidade de leitura e outras competências tecnológicas para complementar a minha carreira. No entanto, além destas competências, tem outras transversais e especializadas que também serão valorizadas. Portanto, para os empregos emergentes ou os empregos do futuro, destaque aqui, por exemplo, para quem vai ser um product marketing, ou seja, um analista de marketing de produto, portanto, necessariamente vai ter que ter um conjunto de competências que não se esgotam apenas em saber vender ou saber analisar a carteira de clientes. Vai ter que saber muito mais daquilo que tem feito atualmente. Por exemplo, o design gráfico, noutra hora, portanto, utilizava ferramentas diferentes. No futuro, vai ter que agregar aqui um conjunto de competências que vão ser bastante úteis para a sua carreira. E lá nessa questão, ok, temos todas essas profissões. E a mulher? O que será da mulher? Como é que nós olhamos para a mulher no contexto atual e no futuro? Eu vou pedir novamente aqui no chat que os presentes possam... Temos aqui mais duas questões. Uma questão.
Quem considera que o trabalho da mulher vai evoluir ao longo do tempo? Pode levantar a mão aqui, por favor, no objeto. Quem considera vai evoluir? Temos 3. 4, ok? Mais opiniões? Quem considera que haverá um avanço significativo? Então, temos 4 opiniões. E quem considera o contrário? 4 opiniões. 5. Quem considera o contrário? Quem olha de uma forma diferente, que o trabalho da mulher vai regredir, por exemplo? 2. Ok. Exato. Obrigado pelas vossas opiniões. Podem baixar a mão. Sim, podemos baixar a mão. No entanto, atualmente, as estatísticas mostram que, de facto, há uma necessidade, quer de homens, quer de mulheres, no sentido de continuar a investir nas suas competências, nos seus soft skills, que hoje fala-se com bastante propriedade. No entanto, para que isso aconteça, é necessário olharmos para a realidade atual. Como é que está hoje? Que tipo de carreiras hoje as mulheres se destacam? Hoje as mulheres têm uma ocupação maior. Tanto, e o que é que devem fazer para continuar a evoluir num patamar mais alto? Tanto, aqui nós apresentamos o top 9 trabalhos de mulher em 2021. Isto de acordo com uma das grandes consultoras mundiais, considera que a carreira de contabilista ou gestora de conta no caso, agente de suporte ao cliente, ou seja, os atendedores, a área de TI, portanto, não fica para trás, a área de enfermagem. Portanto, esta é uma estatística daquilo que mostra, efetivamente, em que áreas temos mais mulheres a trabalhar. Para o ano em que nós estamos, portanto, esta organização considera aqui 10 empregos mais bem pagos para mulheres, isto olhando na perspectiva global, em que se destacam as funções mais de fórum da saúde, portanto, onde tem uma grande representatividade em países como os Estados Unidos da América e a Europa, e uma parte da África, aqui na África Austral, a África do Sul mostra-se bastante representada. Ao passo que as profissões que consideram-se menos técnicas, como analista de gestão, psicólogas, técnica de relações públicas, terapeutas, portanto, essas estão no top mais depois dos 5. Portanto, mais que, efetivamente, estas profissões terão uma evolução maior, vão ter que ser reinventadas, porque hoje, com a automação, necessariamente algumas profissões, entre aspas, serão extintas ou agregadas a outras. Eu, há pouco tempo, fiz referência à profissão de auditor e de contabilista. Não vai desaparecer, ela vai ser agregada numa outra profissão, que é o analista de grandes dados nas empresas. E aqui também vou destacar 5 previsões de futuro do trabalho feminino. Portanto, aqui existem várias perspectivas, naturalmente, mas aqui eu vou apresentar 5 que, no meu entender e no entender de vários especialistas, consideram que que são de facto as previsões exatas face àquilo que o mercado de trabalho hoje está a absorver. Destaca-se aqui o futuro do trabalho vai ser equilibrado. Hoje, várias empresas, já com o surgimento da pandemia, já têm um modelo de trabalho híbrido. Existem profissões que, de facto, podem não fazer muito sentido estarem 100% presencial, mas isto é uma visão que varia de acordo com cada organização. O segundo paradigma a previsão o futuro do trabalho remoto. Isto, indiscutivelmente, vai acontecer, já está a acontecer, e é necessário aqui que nós tenhamos a percepção de que o mercado
vai obrigar, não será algo facultativo, vai ser algo mesmo obrigatório para qualquer organização que quer olhar para o futuro. Temos também aqui a outra previsão, é que o futuro do trabalho é flexível, ou seja, os trabalhos rígidos que se limitam simplesmente a executar, tanto esses correm sérios riscos de serem extintos ou serem ultrapassados. E as empresas que tiverem uma visão ainda da Revolução Industrial, por exemplo, elas não terão os resultados esperados e podem mesmo perder cota de mercado e os seus colaboradores não terem uma progressão de carreira em outros mercados. O quarto paradigma tem a ver com o futuro trabalho autêntico, ou seja, o trabalho nunca será o mesmo, não terá, ou seja, vai ser o agregado, quer daquilo que hoje tu fazes, com relação àquilo que tu agregares. Portanto, vai ser estritamente híbrido. E o último paradigma é o futuro trabalho empresarial, ou seja, os trabalhos necessariamente vão ter que ser adaptados, cada empresa vai ter que reinventar os seus processos e torná-los cada vez mais dinâmicos. Mas essas previsões do futuro já estão a acontecer, tanto em várias organizações, isto já é aplicável. Naturalmente, outras têm uma tendência ainda de regredir aos processos anteriores, que é da era da Revolução Industrial e da era da pós-Revolução Industrial, mas há outras que já olham mesmo para essa visão, já aplicam, inclusive, já criaram políticas e procedimentos internos para dinamizar o trabalho. E vale aqui também destacar, por exemplo, em Angola, nós já temos a lei do teletrabalho. Portanto, isto, inevitavelmente, já acontece aqui em Angola, já acontece em outras realidades, dependendo, naturalmente, da vontade dos membros do Conselho de Administração e dos objetivos que eles traçam para as suas organizações. No entanto, falar também das previsões, é importante olharmos para os desafios que o trabalho das mulheres oferece no mundo atual. Portanto, isto, infelizmente, são aquelas situações que todas as mulheres, infelizmente, vivem um pouco dessa realidade, e há aqui o destaque, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, portanto, é muito desafiante. Por exemplo, para mulheres que exercem cargos de top, portanto, é muito difícil ter esse equilíbrio no trabalho. O segundo ponto, que é o mais crítico na visão que eu tenho, na visão de vários outros especialistas, é o assédio no trabalho. Infelizmente, é uma realidade que tende a crescer, segundo as estatísticas, principalmente naqueles trabalhos mais humildes, nos trabalhos em que a mulher não tem um peso significativo no poder de decisão. Portanto, ela muitas vezes sofre com esta realidade. E outro aspecto não menos importante tem a ver com as oportunidades de crescimento na carreira. Muitos de nós já ouvimos certas pessoas a dizer: não, essas mulheres não trabalham naqueles dias menos bons, tanto, não, essas não trabalham e tal. Infelizmente, esta é uma visão que ainda algumas organizações têm, pensando, ou seja, diminuindo a capacidade que a mulher tem e muitas vezes limitam as suas carreiras. Mas, para isso, esta responsabilidade não é só das organizações, é também das próprias mulheres que são profissionais em se autossuperarem, em fazerem o melhor de si para terem um posicionamento melhor na sua carreira. Quem concorda comigo, levanta a mão, por favor, aqui no nosso chat. Quem concorda com essa visão, por favor? O Fidel concorda. A Carla baixou. O Nilson também concorda. O Vanilson também concorda com essa visão. Portanto, muito obrigado pelos vossos contributos. Podem baixar a mão. Portanto, esta é uma realidade presente, não é só em Angola, não é só em África, o mundo todo. Daí que é necessário que se explore cada vez mais as competências e se invista muito em conhecimento. O quarto paradigma
ou o desafio que as mulheres sofrem tem a ver com o pagamento que devia ser igual, mas que é desigual nas carreiras. Existem organizações em que as mulheres, peço desculpas, podem, por favor, silenciar os microfones, please, ok? Obrigado. Portanto, há pagamentos desigual. Existem países, por exemplo, como a Índia, em que as mulheres até têm uma carreira bem consolidada, mas se tiver um homem ao lado, tanto há uma disparidade salarial muito grande. Países, por exemplo, como o Afeganistão, que hoje vive-se aquela... há uma classe política que hoje predomina no Afeganistão, em que as mulheres são discriminadas e nem sequer têm espaço para estar nas escolas. Estão a sofrer bastante com essa infeliz realidade. E isto também expande-se nas carreiras profissionais dessas mulheres. O quinto e último paradigma, de acordo com a visão que eu trago aqui, é as crianças e a carreira profissional. Infelizmente, ainda vive-se aquele tabu. Não, eu tenho filho, não posso crescer. Tanto, eu tenho filho, não consigo gerir a casa. Tanto, eu penso que há aqui uma necessidade também e uma responsabilidade das próprias mulheres em fazerem e tentarem equilibrar aqui este desiderato que ainda acontece. Naturalmente que o desafio é maior, principalmente com o trabalho remoto, mas é algo que, infelizmente, poderá predominar caso as próprias mulheres não tomarem um posicionamento diferente e também as organizações não serem flexíveis. Ou seja, se não forem flexíveis nesse paradigma, isto vai continuar a afetar o trabalho das mulheres. No entanto, e nós nos questionamos todos, e agora, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós mudamos esse paradigma? Como é que nós nos adaptamos a essa realidade? O que é que nós temos que fazer para que este paradigma, essas profissões do futuro, as competências do futuro que nos slides anteriores foi apresentado, estejam a nosso favor? O que é que nós temos que fazer? Como é que nós temos que mudar esse quadro? Essa é uma questão que todos nós aqui presentes e os nossos parentes, colegas, devemos nos fazer todos os dias. E eu vou passar aqui a enumerar algumas ações que nós podemos tomar. Ações que dependem estritamente de nós. A primeira questão tem a ver com desprender-se dos paradigmas. Ou seja, nós não somos donos da verdade absoluta. Não existem conceitos estáticos. Não existem teorias 100% verdadeiras. Portanto, temos que deixar os tabus. Não, isto é só para quem é europeu, isto é só para quem é americano, isto não é a realidade da Angola. Não, temos que nos desprender dessas visões. Temos que olhar de uma forma global. Temos que ir nos reinventando, nos readaptando às circunstâncias. Portanto, o segundo paradigma ou o segundo item que nós temos que olhar tem a ver com desprender-se de conceitos rígidos e verdades absolutas, que está ligado com os paradigmas. Ou seja, se hoje, para eu ligar o computador, necessariamente precisa apertar na tecla de ligar, se calhar daqui a 2, 3 anos vai ser só encostar a minha mão no teclado, o computador vai ligar. Portanto, é uma questão de nós olharmos para a inovação, olharmos para aquilo que tem acontecido a nível do mundo, nas outras realidades. E outro paradigma aqui, não menos importante, que nós temos que olhar com bastante seriedade, é o investimento contínuo no conhecimento e novas habilidades. No entanto, não basta eu ser um bom profissional de contabilidade, não basta eu ser um bom vendedor, não basta eu ser um bom mecânico, não basta ser um bom informático na área de help desk, por exemplo, ou de segurança. Eu preciso continuar a investir naquelas habilidades e competências que nós olhamos lá para trás, naquele top 15, para que nós possamos nos adaptar. E isto não se esgota aos homens, esgota-se a todos nós, homens e mulheres, temos que continuar a investir no conhecimento. Eu, Sérgio, tenho um plano anual de investimento pessoal que eu faço todos os anos.
Em todos os anos eu tracei sempre a estratégia, tenho que aprender uma nova coisa. E eu procuro cumprir isso com muito rigor, porque noutra hora a minha profissão tinha uma visão, hoje a minha profissão obriga-me a ser mais produtivo, a ser mais inovador. O quarto paradigma, ou o quarto ponto que nós podemos aqui abordar, tem a ver com estar preparado para visualizar e usar o novo. Isto é, na visão que eu aqui trago, é o seguinte: se noutra hora, para eu fazer um trabalho de auditoria, que é a minha área de atuação, eu tinha que ir para o cliente, para o escritório, tinha que levar um conjunto de papéis, pastas. Hoje, o trabalho obriga-me que eu tenha uma organização diferente. Ou seja, os processos eu posso tratá-los de forma remota. Eu não preciso estar lá presente. Eu tenho que ter um computador, tenho que ter um dispositivo de acesso à internet, tenho que ter instalado o Zoom, tenho que ter instalado o Teams. Portanto, essas ferramentas vêm, de certa forma, substituir mesmo o trabalho que era 100% presencial. E é uma realidade que vai continuar a se intensificar e vai obrigar-nos sempre a nos reinventarmos. Os outros passos que nós podemos fazer para as nossas carreiras, para sermos um profissional do futuro, tem a ver com a análise SWOT pessoal. Eu vou voltar a questionar aqui aos nossos queridos presentes. Já ouviram falar sobre a análise SWOT? Quem já ouviu, por favor, pode levantar a mão. Análise SWOT. Por favor, alguém já ouviu falar da análise SWOT? Manuel Pissanga diz que sim. Mas alguém ouviu falar da análise SWOT? Tem noção do que é a análise SWOT? O Vanilson também diz que sim. Mais, por favor. A Avelina também diz que já ouviu falar. Ok. Certo. Muito obrigado pela vossa participação. Pode baixar a mão. No entanto, a análise SWOT não é só aplicável para organizações. Portanto, é uma análise que deve ser feita, ou que as empresas fazem, naquilo que é o seu posicionamento no mercado, quer no seu mercado interno, quer no externo. E ela olha para 4 fatores principais, que é avaliar as suas forças ou fortalezas, as suas fraquezas, as oportunidades e ameaças. E isto também está relacionado com as pessoas. Nós temos que ter a capacidade de olhar para nós e vermos em que nós já somos bons agora. O que é que nós não temos de competência agora? Depois, quais são as oportunidades que o mercado oferece-me para eu poder crescer? E depois, e se eu não abraçar essas oportunidades, o que é que vai acontecer comigo? No caso, as ameaças. Eu, há pouco tempo, fiz destaque da carreira de auditor para aqueles auditores que estavam habituados a lamber papel, passo termo, olhar só para aqueles papéis, olhar só para não, este saldo é diferente daquele, não registraram aquilo. Esses que pensam só dessa forma, necessariamente, e não dominarem, por exemplo, as ferramentas de auditoria atuais, os softwares, não terem noção de base de dados, por exemplo, esses serão ultrapassados naturalmente pelos analistas de dados. Por quê? Porque esses analistas de dados já trazem consigo conhecimentos de informática, conhecimentos de análise matemática, estatística, principalmente a parte da regressão linear e outras competências. Portanto, esses profissionais poderão substituir, por exemplo, os auditores e os contabilistas, infelizmente, que necessariamente não terem aquelas competências que nós debruçamos lá nos slides atrás. Para isso, é necessário desenhar um plano de carreira. Portanto, é preciso que nós olhemos para nós, né, a nossa carreira, dizemos, eu tenho ambição daqui a 5 anos tornar-se um profissional neste patamar. Lógico, aqui eu vou ter que fazer um esforço maior, vou ter que procurar um profissional de recursos humanos que poderá ajudar-me, então, a fazer esse desenho.
E sem contar que também hoje existem consultores, coaching, mentores profissionais que podem ajudar cada um de nós a fazer fazer esta análise, quer análise SWOT, quer o plano de carreira. Um outro aspecto não menos importante é investir em networking. Alguém tem noção o que é o networking? Alguém pode dizer o que é networking? Alguém já ouviu falar sobre isso, por favor? Aqui, podemos levantar a mão. Networking. Quem já ouviu falar? Ok, temos 2, 3, 4. Ok. Certo, obrigado. Podemos baixar a mão. O networking não é mais do que a nossa teia de relacionamentos profissionais, ou seja, ter contactos profissionais que nos fazem crescer, que nos tragam novas realidades, novas visões de trabalho, novos métodos, novas habilidades. Portanto, é preciso que nós tiremos tempo para naturalmente podermos interagir com outros profissionais. Isto só poderá elevar cada vez mais o nosso potencial e naturalmente estarmos atentos àquilo que são as profissões, aquilo que são as perspectivas atuais do mundo do trabalho. Naturalmente, há aqui também 5 aspectos sobre o futuro do trabalho que são bastante importantes nós aqui refletirmos. A Covid terá um efeito duradouro. Nós olhamos atrás, ali na questão da década da pós-revolução industrial, que é a época de 2020 para cá. Portanto, a Covid surgiu e aumentou o trabalho remoto em 83%. E, ao mesmo tempo, acelerou aquilo que é a digitalização. Ou seja, se noutra hora o trabalho era 100% presencial, em algumas organizações houve um aumento exponencial. O outro aspecto não menos importante, que é a automação, que vai continuar a crescer. Prevê-se, por exemplo, que os robôs façam ou exerçam funções iguais ao ser humano. Portanto, isto não pode ser visto como ameaça. Só será visto dessa maneira se nós não nos investirmos, porque o robô necessariamente vai precisar de alguém que o comande ou que faça a programação das suas funções vitais, inclusive. Novos empregos vão surgir, portanto, nos slides anteriores já fizemos destaque sobre isso, portanto, até 2025 há previsão de 97 milhões de novos postos de trabalho. O quarto aspecto a destacar é que as habilidades mais desejadas são uma mistura de soft skill e hard skill, ou seja, há aqui um mix de competências que necessariamente nós teremos que nos agregar para que nós possamos fazer face aos desafios. E depois, o capital humano é cada vez mais importante, ou seja, não basta eu ser o profissional que sou hoje, é preciso que eu invista no conhecimento para que o meu potencial seja cada vez mais adaptado à realidade do mundo do trabalho atual. No entanto, aqui termina a minha apresentação. Daquilo que nós pudemos aqui, em síntese, abordar, foi que o trabalho teve uma evolução naturalmente bastante exponencial, desde a época da Revolução Industrial. Destacamos aqui esse aspecto por ser a fase em que houve uma expansão produtiva por parte de várias organizações. E depois olhamos também que o mundo atual existem perspectivas de 20 novas carreiras emergirem no mercado e outras regredirem em função da realidade que nós hoje estamos a viver, que é a automação dos processos, que é o trabalho remoto. E também olhamos naquela perspectiva em que há profissões de que as mulheres, de facto, têm uma presença significativa, mas que, infelizmente, essas profissões poderão ser substituídas se nós não investirmos nas nossas competências, se nós não fazermos a nossa parte, o nosso trabalho de casa para estarmos adaptados à nova realidade. E olhamos também para as competências que temos que adquirir e aquilo que também são os novos desafios que todos nós estamos sujeitos a enfrentar em função das mudanças que ocorrem no mercado de trabalho. Por último,
deixo aqui essa frase para reflexão das mulheres, que são necessárias novas soluções concertadas e criativas para permitir às mulheres aproveitarem novas oportunidades na era da automação, que são os dias de hoje. Sem elas, as mulheres podem ficar ainda mais para trás no mundo do trabalho. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que as mulheres também evoluam e acompanhem essa tendência do mercado de trabalho. Muito obrigado. Bem, obrigada a nós, Sérgio. Muito, mas muito bom mesmo a apresentação. Eu não sei se aqui se os nossos ouvintes têm aqui alguma dúvida que queriam pôr aqui ao Sérgio. Existe alguma dúvida, algum À vontade, comentário? alguma questão? Ninguém quer se atrever com uma questão? Aqui aproveitar o Sérgio sobre a apresentação ou outro tema que vocês acham pertinente? Estamos a ouvir um ruído. Alguém quer falar? Avelina, estamos aqui a ouvir o ruído. A Avelina quer falar? Quer dar alguma contribuição? Eu acho que não, que ninguém aqui quer falar. Né? Eu só aqui uma dica que o Sérgio aqui falou, é muito, mas muito importante. Nós temos o nosso plano de formação pessoal. Muitas pessoas dizem, não, a empresa é que tem que dar formação. A empresa tem que dar, mas a empresa não é obrigada a dar formação. Nós próprios temos que ter o nosso plano de formação e esforçar-nos mais para quanto mais formações tivermos, melhor, porque o conhecimento não ocupa lugar. Outra coisa importante é investiguem o YouTube. Cada vez mais no YouTube há milhares de formações. Eu própria sozinha, quando não tenho nada que fazer, vou ao YouTube e tem de tudo. Quero aprender uma fórmula em Excel, vou ao YouTube. Quero fazer uma apresentação diferente, vou ao YouTube. Então, investiguem mais, porque o YouTube e o Google dão-nos milhares de possibilidades de uma forma grátis. Sérgio, acho que temos aqui uma pergunta, não é? Deixa lá ver. Por que que as empresas pedem, acho que queria dizer pedem, não é? Anos de experiência, sabendo que muitas pessoas estão à procura do primeiro emprego. Essa é uma questão interessante, mas eu penso que as empresas que olham para o futuro, tanto a visão não deve ser somente a experiência, mas sim as competências que a pessoa tem. O foco tem que ser nas competências, porque eu presenciei uma realidade na empresa onde eu trabalhei há 4 anos, em que surgiam novos colaboradores na direção que já tinham inglês fluente, por exemplo, já tinham um grande domínio das ferramentas, como, por exemplo, o Primavera, o SAP, coisas que eu não tinha na altura. Okay? Portanto, eles chegaram com essas habilidades e até contribuíram muito para aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, eu penso que isto varia de política de cada empresa, mas olhando aqui para o nosso tema, que são os empregos do futuro, eu penso que o que mais será valorizado nos próximos tempos não será a experiência, que a experiência é aquilo que tu vais fazer na empresa, mas sim as competências ou habilidades que tu tens para poder fazer face ao desafio que te apresenta. Não sei se a resposta satisfaz. Manuel Kisanga, satisfaz a resposta? Sim. Ok, obrigado. Tem outra pergunta, o Manuel. Deixa-me ver, qual é o impacto das novas oportunidades no nosso mercado de trabalho? Qual é o impacto das novas oportunidades no nosso mercado de trabalho? Olha, disse assim numa linguagem terra a terra. Querendo ou não, essas novas oportunidades vão chegar aqui. Por exemplo, a carreira de analista de segurança ou de cibersegurança em Angola praticamente não era falada.
Essa é uma carreira que quase ninguém falava. Existem áreas de informática, ou IT, como é chamada habitualmente, mas o analista para crimes cibernéticos, por exemplo, em Angola não existia. Ou especialista de análise de dados específico, não é? Esta carreira praticamente não se falava. E aqui nas estatísticas dizem que faz parte de um leque de 20 profissões do futuro. Portanto, necessariamente, com a automação dos processos e o desenvolvimento da tecnologia, essas todas as profissões, essa listagem, vão necessariamente fazer parte aqui da Angola, porque se a Angola continuar a investir em tecnologia, necessariamente terá que ter funções específicas para fazer face aos novos desafios. Sim. Acho que tem mais uma questão, não é, doutora Sofia? Sim, sim, acho que tem duas. Tem Aqui uma do tem, Vanilson e outra do Nilson. eu vejo aqui do Nilson, segundo a explanação muito bem feita, eu gostaria de saber se, de acordo com a evolução e a automação no trabalho, ou seja, trabalho feito por robôs, o mercado não obrigará o resto do pessoal a seguir uma área na qual é necessário saber programação ou automação para estar inserido no mercado do futuro. Sim, para algumas profissões vai ser necessário, é uma pergunta excelente. Vai ser necessário, sim, porque os robôs, como disse, não vão trabalhar por si. Necessariamente alguém vai ter que programar as funções que ele exerce para que, de facto, não provoque até problemas para as organizações. Portanto, se eu hoje sou, por exemplo, um perito ou um analista de dados, diria analista de redes, pronto. Analista de redes, se eu quiser programar um robô, vou ter que ter competências de programação, vou ter que fazer formações ligadas à programação, tenho que saber programar, para eu conectar esse robô, por exemplo, a exercer funções normais, não é? Que um ser humano faz. Portanto, isto naturalmente será necessário que todos nós, ou cada um de nós, olhe para si e invista em competências adicionais. Acho que tem mais uma questão, não sei. Nilson, Tem, olha, o Vanilson. ficou claro? Tem uma questão aqui Okay. do Vanilson, que ele me tinha mandado para mim, mas eu partilho aqui no grupo, que ele diz, Sérgio, gostaria que o doutor Sérgio, como auditor, desse dicas de como entrar no mercado atual na área da auditoria. Sou estudante universitário de contabilidade e auditoria. Ah, ok. Essa é uma questão interessante, mas obrigado por essa questão. O que eu diria é, o que é necessário fazer para abraçar a carreira? Primeiro, é importante investir em algumas competências específicas para exercer esse trabalho. Uma delas é ter um bom domínio da contabilidade, portanto, é o passo primordial para o trabalho de um auditor, ter um bom domínio da contabilidade, ter noções de algumas técnicas também que o trabalho de auditor exige, portanto, conhecimento das normas, conhecimento de algumas frameworks internacionais sobre o trabalho da auditoria, e sem contar as competências de tecnologias de informação. Por exemplo, hoje ainda existem muitas empresas que utilizam o Excel como ferramenta, outras utilizam, por exemplo, o IDEA, outras utilizam o Audit, e IT Audit tem uma ferramenta com esse nome. Portanto, há um conjunto de aplicações informáticas que já dão suporte ao trabalho do auditor. E, por outro lado, é também investir nas competências pessoais, ou seja, na tua comunicação, na tua forma, nas tuas relações interpessoais. Portanto, isso é importante para poder estar preparado aos desafios. Não sei se fui aqui claro na resposta. E eu acrescentava também que eu aconselho a todos os jovens que saem das universidades, que estejam a fazer curso de auditoria, de gestão, contabilidade, entrem pelo menos por uma consultora. Aprende-se muito. E depois, se vocês entrarem para uma consultora,
Por exemplo, temos várias consultoras, várias empresas de contabilidade, temos as grandes, mas também podem entrar nas empresas médias, porque vocês vão ter ali, nessas empresas de consultoria, várias experiências. Por exemplo, uma empresa de consultoria trabalha com várias empresas, com vários ramos, e vocês, quando saem daí, já têm uma visão global do mercado. E são poucos os casos de profissionais que entraram através de uma consultora que não tenham sucesso na vida profissional. É, claro que há sempre exceções, mas a grande maioria, as empresas de consultoria dão um grande passo e embalo para jovens estudantes. Portanto, investam nisso, em vez de entrarem, a sair da universidade, vão logo para uma empresa, só fazem débito e crédito, não. E o importante da auditoria é que um auditor tem que saber mais que um contabilista, porque um auditor vai certificar o contabilista. Então, tu aprendes muito em auditoria. Eu fiz auditoria durante 5 anos, também numa empresa uma consultoria, e eu acho que foi uma das grandes decisões que eu tive na minha vida. E tu aprendes muito, sabes o balanço todo da A a Z, tens a oportunidade de fazer, por vezes por ano, mais de 50 empresas, então eu aconselho todos. Principalmente que o Vanilson faz essa pergunta, está a tirar o curso da auditoria, está na universidade, candidatos para empresas de auditoria, e eles agora têm pacotes de estágio. Por exemplo, eu sei que a Ernest Young tem uma bolsa de estudantes que vão, estagiam, e se tiverem boa avaliação, ficam lá. Investam nisso. Temos aqui outra pergunta, não é, Sérgio? Certo, temos. E só para acrescentar, não se esqueçam disso. Livros. Ler bastante sobre essa carreira. É verdade. Não esqueçam disso. Eu diria até que há um desafio, lerem um livro por mês. Eu tenho esse desafio comigo. Eu todos os meses tenho que acabar um livro. E vocês vão ver que, além de ler, além de aprenderem coisas novas, estão preparados para outros, têm sempre temas. Portanto, não se inibem. Leiam, esforcem-se em ler, porque a gente, quando... é aquele amigo que não fala, mas que transmite muito. Exatamente. Temos aqui uma questão, não é, doutora Sofia? Isso mesmo, Sérgio. O que é Angola, separação? Sim. Hoje. O que é Angola, a separação das instituições de ensino e o mercado de trabalho com relação aos estágios de aproveitamento dos alunos? Eu, se bem percebi a questão, é porque que há separação entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho com relação aos estágios de aproveitamento. Bem, eu diria que, tanto em minha opinião, há uma necessidade de existir esta ligação entre as universidades e as empresas. Portanto, olhando para outras realidades, por exemplo, as universidades estabelecem acordos diretos com empresas para estágio, até mesmo para a colocação. Mas eu penso que isso é uma realidade que já vem acontecendo. Eu, Sérgio, sou produto de um recrutamento feito na universidade. Portanto, na altura em que eu estava a fazer a licenciatura, felizmente estava no quadro de honra da faculdade e fui recrutado mesmo na faculdade. Portanto, houve uma instituição financeira que foi lá para a faculdade e recrutou-me lá. Portanto, mesmo sem haver esse acordo, mas houve essa estratégia daquela empresa em concreto, em que eu fui recrutado diretamente a partir da universidade. Ou seja, eu terminei a licenciatura, estava a terminar e já estava a fazer o estágio na instituição onde eu estava a trabalhar. Mas, claro, ainda existe um esforço que deve ser feito, um alinhamento maior, acordos principais em que as instituições do Estado, quer as universidades privadas e públicas, possam estar mais próximas das empresas. E isso até vai, de certa forma, ajudar aqui no combate ao desemprego e também naquilo que nós entendemos por ser a capacitação do próprio aluno, que nós sabemos que nas nossas universidades aprendemos muita teoria, que às vezes quando vamos na vida profissional, essas teorias não são bem aquilo que nós vimos. Portanto, eu penso que há um esforço ainda muito grande que deve ser feito, mas que, de facto,
nós que temos a oportunidade de aprender mais, temos que ir mesmo atrás. Não podemos aguardar que o Estado ou outras empresas vão às escolas fazer isso. Não, nós temos que ser autônomos. Tanto, e temos que ter a capacidade de poder fazer mais aquilo que nos pedem na escola. Portanto, temos que ir sempre ao encontro daquilo que é a prática. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não sei se temos mais, já estamos aqui a concluir. Já concluir. Temos mais alguma pergunta, alguma questão que queremos colocar? Então-se à vontade. Penso que o Domingos quer falar. O som está ligado. O Manuel quer falar, fez um fiche. Não sei se há abordagem, se quer fazer questões. Diga, pode escrever no chat, Manuel. Só gostei da resposta. Obrigado. Ok, então eu só tenho o resto aqui a agradecer. Diga, deixa-me aqui. São 2 domingos aqui, mas para mim está tudo fixe. Sim, mas queria falar alguma coisa, Domingos. Não. Comigo está tudo bem. Contigo está tudo bem, Okay. tá bem? Obrigado. E gostaram da palestra, do webinar? Quanto a mim, foi proveitoso. Ótimo. Deu para aproveitar muita coisa. Não deu conta. Obrigado. Mas aqui há um ataque de engenharia social aqui. Então, olha. Estou a brincar. Eu sou, olha, adorou, é a primeira que participo. Eu sou, de resto, a agradecer aqui ao Sérgio por ter aceito o convite. Eu, de fato, em nome da PWN, estou muito satisfeita, aprendi muito. Foi aqui uma hora muito bem passada com esta partilha de conhecimentos e com este tema tão relevante. Todas as pessoas que nos mandaram os e-mails, partilharam no bate-papo, sim, vamos amanhã partilhar a apresentação feita pelo Dr. Sérgio, com todo o gosto, e vamos também mantê-los informados sobre os próximos webinars da PWN, né? E só me resta agradecer a todos pela presença, por terem estado aqui por esta interação, e espero por vocês num próximo webinar. Obrigada. Sérgio, muito obrigada. Estamos aqui para isso e sempre que possível pode sempre contactar. Tivemos aqui a questão do tempo, os desafios que a gente tem no dia a dia são vários. Hoje foi algo fenomenal, mas graças a Deus foi possível dar essa palestra. Então, fico satisfeito por terem gostado e também gostei da interação. Penso que não foi algo monótono, isto para mim é bastante positivo. E aos que vão abraçar novas carreiras, façam investimento pessoal, procurem profissionais da área, portanto, têm aí os meus contactos no LinkedIn, podem, quem quiser pedir uma orientação, partilhar alguma coisa, portanto, estou ao dispor para questões profissionais e espero estar em próximos eventos da PWN. Tenho certeza que sim. Tá bem, vá. Obrigada a todos, então.